Olá, olá a todos que nos acompanham em nosso canal no YouTube, especialmente aqueles que nos acompanham naqueles nossos vídeos em que falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo falando sobre maçonaria, nós falamos sobre a maçonaria especulativa e sua cronologia. Nós demos continuidade falando nesse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a maçonaria especulativa na França e na Inglaterra. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam a sua inscrição, nos ajudem, fazendo comentários, dando sugestões, deixando like, nos ajude para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, o nascimento da maçonaria especulativa, ela resultou da criação da Grande Loja de Londres, certo? Que se iniciou no período de graça e pujança na vida da ordem. Isso com o surgimento de novas lojas na Inglaterra, as quais atingiram um número expressivo de 64 lojas em 1725, sendo 50 das quais elas eram localizadas, 50 delas eram localizadas na cidade de Londres. No continente surgiu uma loja em Paris em 1725 e outras 6 nos anos seguintes, os quais se constituíram em 1743, que se tornou uma grande loja provincial com a designação de Grande Loja Inglesa da França. Esta Grande Loja Inglesa da França, ela se tornou autodenominada de, posteriormente, se designou como uma loja que se expandiu e foi generalizada em todo o continente europeu. Isso ocorreu em 1707. Através do imperialismo alemão, que aprovou um decreto suprimindo a autoridade da Grande Loja de Istambul sobre os maçons alemães. Isso ocorreu em 1771 e 1732, adotando 2 novos decretos que declararam ilegais as confrarias de construtores, sendo então estas lojas forçadas a viverem na clandestinidade. Apesar da criação da Grande Loja de Londres, outras lojas inglesas não seguiram aí a tendência geral de subordinação a esta obediência da Grande Loja de Londres e mantiveram-se autônomas, preservando as antigas tradições e antigos rituais. Em 1751, estas lojas juntaram-se numa grande loja rival, isto com a designação de a antiga e honrosa Sociedade dos Maçons Livres e Aceitos. Estas lojas, essa loja, ela designou, aliás, escolheu aí animais como os representativos, animais que na visão deles era da visão bíblica de Ezequiel, que era o leão, o boi, o homem e a águia como símbolos. Eles adotaram estes símbolos, certo? Estes maçons, eles designavam-se como os antigos, por guardarem as antigas práticas de rituais, contrapondo-se aos maçons da Grande Loja de Londres, que designavam-se de maçons modernos, em que com a criação da Grande Loja dos Antigos de York, recebeu, portanto, o apoio de outras grandes lojas. As duas obediências seriam unificadas. Isso ocorreu 100 anos depois, em 1813, pela criação da Grande Loja Unida da Inglaterra, sendo dela o primeiro grão-mestre, o Duque de Sussex,
que foi grão-mestre até sua morte em 1843. No ano de 1782, iniciou-se o costume da grande loja inglesa de ser dirigida por um membro da família real e elegeu o Henrique Frederico, duque de Cumberland e irmão do rei Jorge III, como grão-mestre, e a ele se sucederia o príncipe de Gales em 1790. A maçonaria, ela estabeleceu-se na França entre 718 e 725, na Espanha em 728, em Praga em 729, em Nápoles em 1723 e na Suécia em 1735. Nas colônias americanas, a maçonaria ela foi reconhecida com a indicação do grão-mestre provincial de Nova York, pela Grande Loja da Inglaterra em 1730. A maçonaria ela teria chegado a Portugal em 1735 e 1743. E existem indicações que uma loja inglesa, identificada pela Inquisição sob o título de Loja dos Mercadores Heréticos, estariam em atividade no ano de 1727. Esta loja ela seria regularizada em 1735 pela Grande Loja da Inglaterra, com o número de 135. E tendo uma segunda loja, que foi criada em 1733, a qual adotaria o nome de Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia. A maçonaria francesa, ela empreendeu o seu próprio caminho em 1735, e os franceses tomaram conta da maçonaria nacional através do Duque de Almont, que passou a intitular-se Mestre das Lojas, celebrando aí então com um jantar aberto à aristocracia. Celebrou essa acessão como chefe da maçonaria francesa, e a nobreza ocorreria nas lojas exatamente na data de 24 de junho de 1738. O grão-mestre da Grande Loja de Londres veio a designar então o Duque de Austin, que era governador de São Orleans, como grão-mestre da maçonaria francesa. E o Duque Austin, ele faria aprovar uma nova constituição. Daí então a maçonaria deixou definitivamente as tabernas, acolhendo-se nos salões respeitáveis da aristocracia. Ela foi criada na Inglaterra também por pastores protestantes, em que a maçonaria ela retém o cristianismo, um deísmo como amplo e essencial na moral evangélica. E na França, do antigo regime, ela representava uma novidade com sucesso imediato e responde então à necessidade de sociabilidade que vem a despertar nas relações entre as classes sociais, já que ofereciam aos que o procuravam a filosofia das luzes, abrindo via ao ocultismo e do misticismo. O misticismo, então, prevaleceu de Dom Perrottet e os iluminados de Avignon, o ocultismo de Martinez. E essas influências de homens célebres, elas são, portanto, o reflexo da vivência das lojas. E neste contexto, a ordem maçônica tem a honra de captar Voltaire e fazê-la iniciar na loja Três Irmãos. Isto ocorreu em abril de 1778. Chavalier já dizia que nas lojas
francesas praticavam-se muitas filantropias como um papel determinante e conferiam às lojas de adoção a adoção feminina, que era chamada de Irmãs da Candura. Lojas que atraíam a alta nobreza. As lojas inserem-se no que se tem designado por uma maçonaria de sociedade, uma maçonaria impregnada do elemento aristocrático, associada à oferta de um divertimento mundano, da animação dos irmãos e das irmãs, num teatro de sociedade, em que elas são o palco de uma sociabilidade maçônica marcada por bailes, concertos de amadores, jogos literários e por cerimoniais de recepção em que a encenação determina o êxito e a transmissão da essência do grau. A maçonaria da sociedade é dirigida pela melhor da aristocracia francesa na época, pelos duques de Luxemburgo, de Orleans, como na Alemanha o é pelos os Hofglögen, chamados na Rússia pela família imperial. A maçonaria de sociedade, ela funciona ao ritmo de abertura das lojas, convenientemente associada ao recrutamento de certos nomes, ao envio de cartas convites, à leitura de anúncios nas lojas irmãs, bem como até nos bailes e festas que marcaram a entrada no teatro mundano. As lojas, elas figuravam até nos guias de viagem, que era bem visto por quem visitava. A maçonaria, ela combina sociabilidade mundana e hospitalidade doméstica. Emancipa-se a maçonaria do quadro dos templos para se espalhar pelos apartamentos e hotéis particulares. No quadro desta loja portátil, cortinas, através de cortinas e graus conferidos por comunicações, as quais asseguravam a mobilidade da cadeia de união. É matéria polêmica se a maçonaria inspirou os eventos políticos que conduziriam à Revolução Francesa de 1789. Os maçons, eles eram numerosos entre os aristocratas, que quer dizer que os privilégios, aqueles privilegiados, não estariam particularmente animados do espírito democrático. Pelo que será abusivo dizer-se que a maçonaria quis intervir de forma deliberada ao plano político. Isto com vínculo, com veículo de ideias novas. Ela, portanto, desempenhou um papel importante no período pré-revolucionário. Os maçons estavam longe de partilharem as suas ideias e a ordem não se impunham a uma doutrina precisa. Como recorda Chevalier, os maçons, Chevalier dizia que os maçons eram de tal forma moderados que o terror jacobino, pelo terror jacobino, e concluiu que ser maçom é cidadão, constituía qualidades, e cidadão, eles constituíam as qualidades incompatíveis com a maçonaria. Foi durante a Revolução que a maçonaria desapareceu, de tal como as academias e a grande maioria dos maçons, eles foram encontrar-se na igualdade do terminador de um sabor bem amargo. O turbilhão revolucionário teve seus efeitos nas lojas e na participação de clérigos, que acabou rapidamente, o que por sofrer consequências na luta que oporia a ordem
a Igreja Católica, e em boa parte isso ocorreu em boa parte do século XIX para o século XX. De forma irônica, a maçonaria especulativa, ascendente das raízes da maçonaria das corporações, marcada pelo abandono do espírito fundador da construção, pela reserva no acesso a uma elite de construtores e pela perseguição dos verdadeiros construtores em alguns pontos da Europa. Se tiver em consideração, se levar em consideração o tipo de obreiros do século XVIII, vamos encontrar ali eclesiásticos, homens políticos, alta burguesia, teístas e ateístas, cientistas e ocultistas. E na maçonaria tradicional, operativa, a lealdade na conduta unia, portanto, os obreiros à volta de um mesmo desígnio, que era construir o templo, à glória de Deus e traduzir a experiência espiritual em símbolos. Na maçonaria especulativa, essa ideia central ganha favores apenas de uma das correntes maçônicas. Já a maçonaria tornou-se um local de prestígio, porque é importante pertencer à maçonaria para se progredir socialmente. Os maçons, eles mudam, eles deixam de ser uma espécie de congregação de maçons operativos que aceitam todas as doutrinas da Santa Madre da Igreja e torna-se uma organização de cavalheiros educados, eruditos, homens que privilegiam a tolerância religiosa e a fraternidade entre indivíduos de diferentes religiões, argumentando que a simples crença numa divindade substitui as controvérsias das doutrinas teológicas. Na linguagem da época, os maçons operativos, eles foram substituídos pelos maçons asceites, ou cavalheiros maçons, ou ainda maçons especulativos. Albert Marquet fala da maçonaria e alega que existe uma clara linha divisória entre os ramos operativos e especulativos da maçonaria. Muito embora se deva assumir que a variante operativa é o esqueleto sobre o qual foram aplicados os músculos, tendões e nervos do sistema especulativo. Mackay define sua fala com a aplicação científica e a congregação religiosa das regras e princípios, linguagens, ferramentas e materiais da maçonaria operativa na veneração de Deus, na purificação do coração, na interiorização dos dogmas da filosofia e da religião. Trata-se de um sistema ético e, como todos os sistemas éticos, tem 3 subdoutrinas: as morais, as religiosas e as filosóficas. O primeiro sistema moral, ele define a maçonaria como uma ciência da moralidade, fraternidade, ou até como associação de homens unidos por um vínculo particular que inculca como laivo fundamental dos seus ensinamentos em um dever de gentileza e cordialidade. Há 3 grandes deveres que o aprendiz está obrigado a cumprir. São eles para com Deus, para com o vizinho e para si próprio. Para com si próprio. O segundo subsistema, que é o religioso, ele não está preso a uma teologia particular, mas determina a crença em Deus. E também na imortalidade da alma, porque
nós conhecemos o Espírito fraterno e universal de Deus antes de podermos apreciar convenientemente a fraternidade dos homens. O terceiro e último subsistema filosófico, que é o sistema filosófico, esse sistema ele procura transformar o neófilo num maçom, o neófito em um maçom zeloso. Procura transformar o neófito, levando-o a conhecer e interpretar os símbolos, especialmente a dimensão dos ensinamentos maçônicos, e também a relacioná-los com a procura da palavra perdida, a demanda da verdade divina, a forma e maneira destas descobertas que foram premiados aos que preservam a fé e têm a fé. Mackay, ele conclui que enquanto a antiga maçonaria operativa foi o berço da especulativa e transmitia ensinamento nas suas constituições sobre as doutrinas morais e religiosas, e não fazia qualquer referência a doutrinas filosóficas. Já se demanda mais de 20 minutos, para que não fique cansativo. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês de uma forma informando sobre esse tipo de assunto, e nos comprometemos em um próximo vídeo falar sobre a maçonaria republicana no século XIX. Um tríplice e fraternal abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.